Olá, aqui é a Letícia e eu vou explicar como eu fiz essa renderização. Bom, para começar, eu resolvi fazer uma câmera fotográfica com textura de madeira. Para entender como eu construiria as linhas da câmera, eu assisti às aulas do Sketch Drive, mas essa câmera ela é uma câmera autoral, não existe no mercado, é uma criação. Bom, a textura eu resolvi representar a textura de madeira. Apesar de não ter as Copics marrom ou bege, eu achei que daria para me virar bem com o que eu tenho, então utilizei as Copics de tons de cinza. Eu utilizei as Copics N1, N3 e N5. Como pode ver, eu comecei delimitando na parte do desenho toda essa textura com a N3, que é o tom de Copic intermediário. Aí eu comecei a preencher os veios da madeira, nesse caso eu estou usando o N1. Bom, eu acabo fazendo isso em praticamente todo o desenho, indo e voltando com os marcadores. Fazendo isso eu entendi que seria talvez mais fácil de construir essa luz e sombra, porque essa textura ela é bem irregular. Além disso, também seria legal fazer assim, porque a própria estrutura da câmera, por ter essa parte cilíndrica e ter partes arredondadas, né? Fazendo assim eu conseguiria representar bem essa luz e sombra. Outra coisa também que eu fiz foi delimitar essa divisão entre a parte lateral e frontal. Então eu fiz uma linha de lápis para eu poder entender ali, quando estivesse passando a Copic, que essa parte ela teria que ser um pouco mais clara. Aí eu comecei a passar novamente a Copic, nesse caso a N3. Essa Copic eu acabo voltando ela principalmente nos veios da madeira e também tentando construir ali, deixar um pouquinho mais forte as partes onde esse objeto tem um pouco mais de sombra, então ali na parte de baixo da lente. Aí eu comecei a passar N5 na parte mais escura, né, do produto e fui tentando construir essa questão da luminosidade. Aí eu voltei com a Copic N5 para poder representar bem essa lateral que é mais escura, né? Eu também vi nas câmeras normais que essa parte da lente, essa parte interna da lente, ela possui a parte superior um pouco mais escura, então eu representei isso utilizando as Copics N3 e N5. Bom, esses detalhes da câmera eu resolvi nessa parte da caixinha superior ali, eu resolvi trabalhar a textura de madeira na lente, mas ali no corpo da câmera eu resolvi deixar esses detalhes, né, um pouquinho mais simples, porque eu achei que daí caracterizaria melhor que se trata de uma câmera. E eu comecei a preencher os veios da madeira da parte superior. Depois eu acabei vendo que a parte ali da lente eu deveria ter deixado um pouquinho mais claro também. Mas é um detalhe que eu acabei vendo só depois de ter terminado o vídeo. Isso de fazer vídeo é algo novo pra mim, então realmente você tem que prestar muita atenção. E aí foi um detalhezinho que eu acabei vendo só depois que eu terminei. Bom, aí eu comecei a marcar as linhas do produto. Eu gosto de usar a régua porque acaba deixando um aspecto um pouco mais certinho.
Gosto de começar também pelas linhas que são um pouco mais grossas. Nesse caso, eu estou utilizando a Sharp para fazer isso. Gosto dessa caneta porque ela não mancha com muita facilidade, diferente da próxima que eu vou usar, que é a Paper Mate. Então eu acabo tendo um pouco mais de segurança, né, na hora de iniciar o desenho. Aí eu comecei utilizando a caneta mais fina, a Paper Mate, para marcar essas linhas internas. Ao longo do desenho eu fui indo e voltando sempre na demarcação dessas linhas internas, porque elas têm pesos diferentes, e aí então eu sempre acabava indo, voltando de novo, deixando a linha um pouquinho mais grossa para demonstrar bem isso. Bom, essa experiência de fazer uma prova à distância, gravando e depois fazer uma narração por cima, é uma experiência bem nova para mim, nunca tinha feito isso. E eu achei bem interessante, eu gostei bastante como gravar a gente desenhando faz com que a gente pense depois em todos os processos que envolvem, né, até chegar no desenho final. Deu vontade de fazer isso com não só desenhos de rendering, mas com outros também. E é isso, gostaria de agradecer. Muito obrigada.